E aí, você está firme no propósito? Hoje nós estamos no capítulo 30 do livro de Gênesis. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Olha aqui, é uma expressão de desespero dessa mulher, né? Primeiro, Raquel vai sentir inveja de Lia, né? Primeiro, ela vai sentir inveja. Talvez ela estava acostumada, né, a ser tratada muito bem, né, por sua aparência. E talvez ela era invejada, né? Porque a Bíblia diz que era uma mulher que tinha um semblante bonito, de boa aparência, mas agora Raquel está desesperada e ela vai expressar isso a Jacó, né? Ela vai expressar o seu desespero, né? Ela tem inveja de sua irmã e ela começa a se tornar uma pessoa, né, que perdeu a sua identidade, né? Porque agora ela não consegue cumprir, né, o papel social ali, que é formar uma família, né, com filhos. E as tradições daquela época, né, falavam sobre isso, né? A mulher casava e já logo ia gerar filhos. Quando isso não acontecia, era como se fosse uma maldição, como se a pessoa carregasse uma maldição. Então imagine o coração, imagine a mente de Raquel, né? Pensar que era uma pessoa amaldiçoada por não poder gerar. Então ela vai falar com Jacó que vai ficar irado. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, porque ele pensa: eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus que te impediu de dar frutos no teu ventre. Ele sabia, Jacó sabia, né, que Deus era o que abria e fechava a madre. Então certamente ele pensou consigo: não, tem alguma coisa de errado com você, não comigo, né? Então Raquel, ela vai fazer o quê? Ela disse: eis aqui a minha serva, né? Ela vai introduzir ali uma terceira pessoa. Agora ela vai dar a serva dela para Jacó, para que ele tenha filhos sobre os meus joelhos, né? E assim o fez, né? Poderia sim, né? Aqui diz que assim receba filhos por ela. Poderia Jacó ter recusado, né? Ele poderia ter feito como o pai Isaac, né? Que quando ficou ali sabendo que sua esposa era estéril, ele vai para o joelho, ele vai falar com Deus. Mas o que acontece é que Jacó vai seguir o exemplo do avô, né? Quando Sara lhe oferece a sua serva, né? Ele vai ali nas ideias de Sara. E agora Jacó está cometendo o mesmo erro. Isso vai trazer muita tristeza, sabe? Isso vai trazer muita dor, né? E assim, né, lhe deu Bila, sua serva, por mulher. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó outro filho. E o seu segundo filho, então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naphtali, né? Raquel e Lia estavam presas a uma competição cruel. Era cruel, tá? E elas não pensavam, né, nas consequências que isso traria para dentro da casa delas. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher, e deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha
para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Aser. E foi Rubens nos dias da cega de trigo e achou mandrágoras no campo. E trouxe a Leia, sua mãe. Mandrágora era uma planta afrodisíaca, né? E através dessa planta se diziam que as mulheres poderiam engravidar. Então eles vão achar mandrágoras no campo. E trouxeram-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: é já pouco que hajas tomado meu marido. Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Eu acho que o erro de Raquel foi esse, né? Porque aqui, tá falando que Deus ouviu a Lia, né? Então, disse Lia: Deus me tem dado galardão. Então, o que acontece? 17. E ouviu Deus a Lia, e concebeu e teve um filho, um quinto filho. Então, esse aqui tá o erro, tá? Porque aqui, se Deus ouviu a Lia, significa que ela estava clamando ao Senhor, ela estava pedindo. Já Raquel não, já Raquel, ela tá tirando para tudo enquanto é lado, né? Então, agora ela culpa o marido, ela pega ali a planta afrodisíaca, mas parece que essa mulher não busca a Deus, né? Ela não se volta para o Senhor. Tem algumas atitudes egoístas também, que aí vão fazer com que, né, Deus continue deixando sua madre fechada. Então disse Leia: Deus me tem dado um galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Isacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus, não havia esquecido, né? É porque às vezes as pessoas acham que as coisas têm que acontecer no seu tempo. E não, é no tempo de Deus. E Deus a ouviu. Agora, né, talvez ela tenha abandonado lá as mandrágoras, né? Porque aqui a palavra vai dizer que foi Deus quem abriu a sua madre, não tinha nada a ver com planta afrodisíaca, foi Deus quem abriu a madre dela. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentará outros filhos, né? O Senhor tem multiplicado esse significado do nome de José, né? E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Jacó está com saudade de casa, né? Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Labão faz um pacto com Jacó. Então disse-lhe Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele não queria deixar o menino embora, né? Porque afinal de contas, Deus o havia abençoado por causa de Jacó. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei, né? Que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, também por minha casa, né? Ele precisava
trabalhar por ele, né? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a acrescentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeste isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando todos os teus salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres, o meu salário estiver diante da tua face, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por fruto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia de brancura, e tudo os morenos entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. Viu como é que Labão foi esperto, né? E disse: por 3 dias, sai daqui, corre com esse rebanho, né? E por 3 dias vocês vai para bem distante, né? Entre si e Jacó apacentará o resto dos rebanhos de Labão. Então Labão correu primeiro, tirou lá as salpicadas, as malhadas, né, as morenas, e falou com os filhos: rapa fora, corre daqui. Maneira com que Jacó pagou a Labão. Aí a gente vai ver. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E por estas varas que tinha descascados em frente do rebanho, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber água. E conceberam vindo a beber. E conhecia o rebanho diante das varas, e as ovelhas deram crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para o listrado e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não a pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos dos rebanhos, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Uma coisa é certa: Labão podia tentar de todas as maneiras, né? Mas ele podia usar de todas as artimanhas, né? Mas o Deus de Jacó o tinha prometido uma bênção. O Deus de Jacó o tinha prometido que iria multiplicar grandemente a sua semente, né? As suas riquezas, e ai daqueles que se levantassem contra ele. Então a gente vê aqui, né, que todos os acontecimentos, todos os jeitos e trejeitos que eram usados, tudo sendo orquestrado pelas mãos do nosso Deus, né? Então, riqueza, né, o crescimento da família, né, tudo estava sendo orquestrado pelas mãos de Deus para ele cumprir as suas promessas, né? Então Deus não havia se esquecido de Raquel, né? Às vezes a gente precisa ter paciência e coragem para esperar o tempo de Deus. E aprenda a esperar o tempo de Deus, porque Ele sabe agir. Ele disse na sua palavra que há tempo para tudo. Tem tempo para tudo, meu irmão. Tem tempo para viver, tem tempo para morrer, né? Tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar. E é Deus o dono do tempo. O que nós não podemos deixar passar é o nosso tempo. O nosso tempo é hoje. Hoje é tempo de pregar a palavra. Hoje é tempo de buscar ao Senhor.
Hoje é tempo de sorrir, de cantar, de se alegrar na presença de Deus, porque o amanhã não nos pertence, né? Então fique com essa palavra para a glória de Deus e até amanhã, se Deus quiser.